Natália, obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Como é que você está vendo essas disputas entre o governo e o Congresso sobre a reforma da Previdência? Eu acho que, na verdade, assim, toda a volatilidade que a gente está vendo e o nervosismo do mercado tem muito a ver com dois fatores. Quer dizer, a Previdência é fundamental para o Brasil para permitir crescimento no longo prazo e é uma questão que a gente tem que endereçar, mas eu acho que a Previdência também ela sinaliza muito para o mercado de uma maneira geral ao que vê o governo e qual a capacidade que o governo tem de endereçar esse problema que é enorme, mas também todos os desafios que o Brasil tem pela frente. Então, de fato, quer dizer, esse embate não é positivo e gera esse nervosismo e acho que a gente ainda vai estar sujeito aí há algum tempo, porque ficou claro nesses últimos dias que a articulação política do governo está deixando a desejar e por mais que a gente tenha uma equipe econômica que esteja aí super empenhada e afinada, você perdeu um pouco ali daquele suporte que toda a articulação política às vezes dá até para proteger o próprio Guedes e o ministro nesse sentido. Então, acho que a gente ainda tem que achar o caminho ideal e vai continuar tendo uma volatilidade e nervosismo nos próximos tempos. Eu achei interessante essa sua visão, né, de encarar a Previdência como se fosse um teste do que pode vir pela frente. Mas não seria um teste muito difícil, né? Ou seja, que aprovar a Previdência não é fácil, né? Não é, tanto é que o Brasil tenta fazer reforma da Previdência há anos e nunca conseguiu fazer uma reforma abrangente, né? E sempre tem bastante desafios porque mexe com interesses de vários grupos. Eu acho que no final, o que o mercado está esperando é porque a gente tem um Congresso muito novo, um partido que está no governo que não tem uma tradição, quer dizer, política, que veio com um discurso de muita mudança, mas que realmente a gente não tem o que a gente fala que é um track record mesmo. Então, talvez por isso esse teste. Na verdade, a Previdência foi escolhida não porque ela seja fácil, mas é porque é o desafio que a gente precisa enfrentar. Não dá para a gente continuar vendo uma trajetória mais positiva para o Brasil se a gente não endereçar esse problema que é muito grave por causa do impacto todo que a gente tem no próprio crescimento do país, no endividamento então acho que no final não teve muita escolha. O desafio é difícil, mas a gente não tinha muita escolha. Você acha que passar da Previdência, os outros desafios, por exemplo, reforma tributária, vai ser mais fácil de passar? Então, eu acho que é bola de cristal, né? Vai depender muito de como é que vai esse. Eu acho que, de novo, a reforma tributária também é outra que está na pauta do país. Há vários governos e a gente não consegue avançar. Eu acho que talvez o que tenha de positivo, para a gente não ficar só chamando negativo, quer dizer, tem uma discussão muito mais aberta dos temas que são cruciais e que precisam ser endereçados. Então isso, de fato, eu acho que é talvez o aspecto mais positivo desse governo. Então, não consigo te falar se vai ser fácil ou difícil, vai depender um pouquinho de como é que vai tratar. É sempre desafiador, tanto é que a gente teve dificuldades no passado. Mas acho que a proposta que está sendo discutida aí, principalmente a do API, parece que faz sentido e a gente está tendo uma maior coordenação de pessoas suportando essa reforma que está sendo proposta. Então pode ser que ela venha e que passe de uma maneira mais tranquila. Isso da reforma tributária, né? Você acha que esse prazo longo de transição, isso facilita os governadores, as bancadas aprovarem essa reforma? Eu acho que sim. E eu acho que também o que aconteceu é que, na verdade, esses temas, por conta da crise enorme econômica que o Brasil passou no final do governo Dilma e aí governo Temer, quer dizer, a gente já está discutindo esses aspectos difíceis porque foram inevitáveis por causa do colapso da economia brasileira. Então essa pauta está em discussão mais recente há mais tempo. Então tem alguns assuntos, mesmo na Previdência, quer dizer, se você olhasse o momento ou a discussão em torno dela na época de Temer, era muito mais difícil do que é hoje. Quer dizer, já teve tempo de ir digerindo alguns aspectos mais difíceis, o que pode ajudar. Você acha que o Brasil vai conseguir aprovar a reforma? Bom, como brasileira, eu estou otimista. Quer dizer, eu acho que vai ser mais difícil do que a gente supôs no começo. Essa é uma visão minha que eu tinha sempre desde o começo. Quer dizer, teve aquela euforia pós-eleição muito grande. Eu sempre achei que ia ser mais difícil do que o próprio mercado estava prevendo. Eu acho que a realidade está mostrando isso. Mas eu acho que a gente tem uma chance histórica maior agora, dado o próprio situação fiscal dos estados, quer dizer, você tem um suporte maior
para poder aprovar a reforma do que em outros momentos a gente já teve. E tem uma proposta ambiciosa, tem uma equipe econômica que está aí motivada, a gente precisa ver se o governo vem de fato para suportar e ajudar o pessoal a passar essa reforma adiante. Como você falou no começo da entrevista, né, cada dia, cada notícia, boato, respingo na discussão previdenciária, a Bolsa sobe 2%, no outro dia cai 2%. Você acha que os investidores estão exagerando nessa oscilação ou é do jogo mesmo? Não, eu acho que na verdade também, quer dizer, a oscilação no mercado ela não é só em função da Previdência, né? Você tem cenários externos e apostas numa deterioração do cenário externo maior e então tem outras questões que também acabam influenciando os movimentos aqui dos mercados internos. Mas eu acho que não, eu acho que na verdade o que eu aposto é isso mesmo, é porque o mercado funciona muito com expectativa e apesar da própria reforma da Previdência por si só, ela não garantir um crescimento no curto prazo, quer dizer, o mercado está trabalhando que o Brasil então volta a entrar numa trajetória correta de estar endereçando os problemas certos. Então é por isso que talvez, como é muita expectativa, tem essa volatilidade, né? Porque o mercado quer ver o direcionamento. Como é que você vê os investidores estrangeiros, né? Ou seja, muitos estão falando que eles não entraram ainda, que eles vão esperar a aprovação da reforma para entrar, é isso mesmo? Eu acho que é isso. Eu trabalho numa instituição que depende muito, que é internacional e que a gente vê o cenário externo, então acho que o investidor estrangeiro está mais cauteloso com o Brasil do que quem está aqui internamente que está vendo os movimentos de perto. A gente consegue ver o pessoal mais no movimento de esperar para tomar uma decisão do que, de fato, já, enfim, entrando massivamente no Brasil. Agora, os fundamentos econômicos do Brasil são sólidos, quer dizer, você tem potencial e acho que é natural que isso venha com o tempo, mas acho que ainda está todo mundo um pouquinho cauteloso, esperando ver, de fato, qual é o direcionamento do novo governo. Aprovada a reforma da Previdência, o Brasil continua com um problema histórico que é o crescimento potencial muito baixo, né? Ou seja, o Brasil não consegue crescer muito por longo prazo sem gerar inflação, né? Ou seja, você acha que o governo vai conseguir atacar isso? E aí que eu acho que talvez, quer dizer, tem todo esse peso enorme na Previdência, mas a gente está deixando de discutir quais são todas as outras reformas que a gente precisa para a gente entrar numa trajetória de crescimento. Então, o Brasil sempre teve se a gente olhar alguns aspectos estruturais da economia, quando você olha que o Brasil é um dos países que exporta 12% só do PIB, quer dizer, é um dos países que menos exporta, uma economia extremamente fechada, pouco competitiva, que é difícil de você fazer negócio, a questão tributária é só de um aspecto, mas quer dizer, tem inúmeros outros que atrapalham o investimento no Brasil. Todas essas micro-reformas e essa agenda para dinamizar a economia brasileira vai ter que ser endereçada em algum momento. Então, eu acho que o problema estrutural do Brasil é maior do que aquilo que a gente está olhando agora no começo e a gente precisa, de fato, ter governantes que tenham um planejamento de mais longo prazo. Que a gente não viu nos últimos tempos. Então, é uma situação que precisa ser endereçada. Tem alguma coisa na África do Sul que o governo local esteja fazendo que a gente poderia copiar? Não, na verdade, eu acho assim, a África do Sul talvez é uma economia parecida com o Brasil, tem os seus desafios próprios, etc. Eu acho que eles têm um sistema nomeadamente, o que o governo está tentando fazer novo, é ter um governo mais reformista e mais pró-mercado também, que é parecida a situação com o Brasil. Então, vem de um governo anterior, que era um pouco mais, com um viés mais de esquerda da própria ANC, e apesar do governo permanecendo no poder, o líder hoje da África do Sul é uma pessoa que vem do mercado e que é muito pró-mercado. Então, nesse sentido, acho que os dois países estão em momentos semelhantes, com o desafio maior ali na África do Sul, que é a eleição ainda esse ano, né? Teve um impeachment do presidente anterior, mas o que está no poder agora provavelmente vai ser reeleito. E aí eu acho que eles entram numa trajetória parecida com o Brasil. Mas tem problemas estruturais que nem o nosso, empresas ali talvez um pouquinho pior, porque algumas empresas estatais precisando de socorro do governo, um desemprego muito mais alto que o Brasil, então talvez o desafio da África do Sul é um pouquinho maior do que o nosso nesse momento. A população lá é mais aberta a essas reformas mais liberais ou ainda tem essa dificuldade que a gente tem aqui no Brasil? Acho que as dificuldades são parecidas, eu acho. Acho que ainda tem muito de convencimento, até porque também é um país que
mas que tem uma renda per capita menor que o Brasil, que tem desafios sociais, e sem mencionar resquícios de apartheid, etc., que ainda precisam ser endereçados. Então, acho que tem também um desafio ali tão grande quanto o nosso. Natália, mudando completamente de assunto, como é que é para você uma mulher presidindo um banco numa área que ainda é predominante, dominada por homens? É um desafio, não é? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que assim, são um sentimento misto, quer dizer, acho que o mercado financeiro, eu pessoalmente nunca senti esse preconceito de gênero ou falta de oportunidade no início da minha carreira, mas conforme você vai subindo e se você for olhar a composição de níveis de diretoria e de conselho de administração nos maiores bancos do mundo, quer dizer, você ainda tem uma representatividade muito baixa das mulheres. Eu acho que é uma realidade que está mudando e acho que tem algumas, o próprio Standard, na verdade, agora ele é signatário do He4She, que é o movimento da ONU, para ter todos, dizendo que o problema do gênero é uma questão de todos e não uma questão das mulheres, e a gente se comprometeu com metas específicas de elevar a participação de mulher em conselho e nos níveis de diretoria globalmente, o que é muito positivo. Mas, de fato, eu acho que ainda tem muita pouca mulher e eu acho que ainda tem uma falta de discussão aqui no Brasil a respeito dessas questões. Talvez nos mercados fora e na Europa principalmente, onde a gente concentra a operação internacional do banco, essa já é uma questão, um debate que está um pouquinho mais avançado. Acho que as mulheres também precisam se organizar melhor aqui para a gente poder fazer avançar essa pauta. É difícil para você cumprir essas metas aqui no Brasil, de colocar mulheres nos cargos de diretoria no conselho? Aqui a gente não tem um conselho, aqui a gente tem um conselho fora e a gente aplica para isso, mas eu acho que sim, hoje em dia você tem, apesar das mulheres serem muito qualificadas e muito preparadas, em algum momento da carreira, se você for estudar, sobretudo pós-maternidade, as mulheres acabam caindo, acabam se retraindo e não avançando tanto na carreira. Então, eu acho que essa discussão passa também de você dar o suporte para você poder fazer a mulher que voltou da maternidade ter um apoio maior para poder continuar investindo na carreira. E acho que tem questões talvez aí culturais mesmo, de qual é o papel da mulher na nova sociedade, vis-à-vis o homem, como é que você estrutura refaz essa estrutura familiar para poder dar a mesma oportunidade para a mulher. Mas eu acho que pelo menos agora a gente está começando a debater um pouquinho mais essas questões, mas acho que o Brasil ainda está atrás, obviamente, de outros países. Lá fora a gente ainda tem bastante trabalho pela frente para poder alcançar algum nível minimamente igual aí na questão do gênero. Você não vê resistência do mercado em relação a esse aumento da participação feminina? Na verdade, eu acho, a gente não vê uma resistência, mas a gente não vê um incentivo. Então, se os números estão aí, você tem uma participação pequena das mulheres, é porque, de fato, você não tem a participação não está aumentando e não está acontecendo. Então, precisa ter, e acho que aí, talvez o exemplo da África do Sul na questão racial, onde eles tentaram corrigir, e existe lá uma política muito forte de cotas para você ter. Tanto as empresas, elas precisam ter um nível mínimo de funcionários negros em cargos de diretoria. Você precisa ter um programa que chama o Black Empowerment na África do Sul e as empresas, para fornecerem para o governo, têm que atingir determinados níveis no Black Empowerment, que é muito interessante. E são questões que eu acho que o Brasil ainda não discute, né? Mesmo a questão, então se você pegar a representação feminina, que ela é baixa não só no mercado financeiro, mas é baixa na política e em vários outros setores. Então eu acho que passa por a gente começar a pensar políticas que possam nivelar, né, botar todo mundo num playing field, e para fomentar de fato a participação das mulheres em cargos de liderança. Não acho que existe um complô, mas acho que naturalmente é uma área que tem atraído mais homens, isso tem mudado, mas eu acho que a gente precisa dar esse apoio para as mulheres poderem avançar ao longo da vida, de acordo com que ela também tenha um avanço na vida familiar, que é diferente do homem, porque no final tem que parar para
ter filhos, normalmente, a maior parte delas, né? Eu particularmente não tive, mas tem para muitas mulheres isso de fato é um impedimento para você voltar e voltar no mesmo ritmo por falta do apoio e do suporte que você tem para poder cuidar da família depois. Natália, muito obrigado, tá? Obrigada a vocês.